E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Arce e hoje vamos palpitar a 28ª rodada do Brasileirão. Segue com a gente. Vamos que vamos, já sabe, deixa aí nos placares, nos palpites de vocês. O like também, que ajuda muito mais do que É isso aí, like, né? É curtida, não curtida do Instagram. Tanto faz. Like é mais maneiro. Então, prepara seus palpites aí para vocês imitar, manda o relatório de vocês aí que vocês acham que vai acontecer nessa rodada e vem resenhar com a gente, fica à vontade. E tem o Instagram também para você curtir lá, se inscrever, seguir a gente para poder ajudar a gente naquela plataforma também. É isso aí, editor, solta a vinheta. Galera, antes de começar o vídeo, aquele recado de sempre, não estamos aqui para dar dica de aposta. A gente traz estatística, um pouco do que a gente acha, um chute meio louco também, né? Vocês aí nos comentários, é isso. De vez em quando você acerta, né? Mas enfim, a rodada passada foi difícil demais, lembrando que só fala aqui quando a gente crava os jogos, cravar o resultado certinho, não teve cravação, cravamento, cravadas. Então, conjuguei o verbo aqui, claro. Mas enfim, vamos que vamos, sem demorar muito, Felipe, mas se vocês cravarem, manda para o DM lá no Instagram. Palmeiras e Bragantino. 3-0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras. Palmeiras só uma derrota nos últimos 13 jogos. Em casa, nos últimos 7 jogos, foram 6 vitórias e um empate. Novo líder, né, do Brasileirão. Últimos 6 jogos aí com o mandante no campeonato, só sofreu 3 gols. Bragantino, depois de 5 jogos aí, sem saber o que é vencer. Venceu na última rodada do Grêmio, né, deu aquela respirada. Porém, só 2 vitórias nos últimos 16 jogos. Apesar dessa última vitória, a fase é muito ruim. Como visitante no Brasileirão, nos últimos 7 jogos foram 6 derrotas e um empate. Nos últimos 5 confrontos diretos entre eles, 2 empates e 3 vitórias do Palmeiras. É isso. Resumiu? Gol de 2-0 Palmeiras, mesmo pensamento também. Palmeiras, que é um time que costumava vencer com poucos gols, 1-0, enfim, jogos assim. Nos últimos jogos vem goleando seus adversários, jogando muito bem. Foi esse jogo odiado contra o Juventude, contra o Vasco. Enfim, pega o Bragantino, que não estava vivo ao momento, apesar da última vitória. Fora de casa, então, nem se fala. Só se zicar mesmo que o Palmeiras não vencer, 2-0. Botafogo e Flamengo. Eu só vou de Flamengo 2-1. Cara, eu vou de 1-1, mas quase fui 2-1 Flamengo. E eu quase fui no 1-1 também. Impressionante, deve ser os placares mais procurados para esse jogo, né? Vamos lá. Botafogo vive um momento de instabilidade, né? Nos últimos 8 jogos aí foram 3 derrotas, 3 empates, só 2 vitórias. Caiu bastante rendimento. Sofreu gol em 5 dos últimos 6 jogos. Um ponto positivo para trazer para esse jogo é que nos últimos 4 jogos com o mando de campo foram 3 vitórias e um empate. Flamengo só venceu 1 dos últimos 5 jogos, quem diria, né? Caiu bastante também o rendimento. Sim. 2 jogos já sem vitória no campeonato e sem marcar gols também, outra coisa rara de acontecer. Perdeu a liderança depois de muito tempo para o Palmeiras. Tem feito, né, partidas bem abaixo aí do normal, pelo menos da fase anterior. E é bom trazer também que nos 3 confrontos entre eles, agora em 2025, foram 2 vitórias do Flamengo e um empate. Aí que eu me apeguei um pouquinho pro Flamengo 2-1. Show, mano. Tem um fator também, né, do Botafogo, que tá indo com bastante desfalques para esse jogo também, pode pegar, mas é um clássico, é sempre difícil. Por isso que eu vou de 1-1. Você falou bem do Botafogo em casa, né, pontuar bastante. O Flamengo nessa fase ruim, mas teve essa parada aí de data FIFA, de repente, né, salvou o Flamengo de continuar com resultados ruins, pode melhorar. Tudo pode acontecer, mas vou de 1-1 nesse jogo. Vamos lá, Mirassol ou Internacional? Mirassol 2-1. Vamos junto, 2-1. Show de bola. Mirassol só uma vitória nos últimos 4 jogos, né? Também caiu um pouquinho o rendimento, que vinha bem embalado. Ainda assim, segue lá no 4º lugar, G4, firme e forte, com apenas 5 derrotas aí até o momento no campeonato. E segue também invicto como mandante no Brasileirão. 13 jogos, 8 vitórias e 5 empates. O Internacional não perdeu nos últimos 3 jogos, porém, né, 1 vitória e 2 empates. Então não perdeu, mas 2 empates. Últimos 5 jogos no campeonato só venceu 1. Como visitante no campeonato, nos últimos 3 jogos, 2 derrotas e um empate e 7 gols sofridos. Todos os últimos 5 jogos fora, com gols para os 2 lados. Mirassol 2-1. É isso, resumiu bem, Mirassol não vem nas melhores fases, é até estranho falar isso, mas está em 4º lugar, né? Então está na ótima fase do clube. Enfim, comemorou aí que não caiu, não tem como mais cair esse ano, né? Muita humildade mesmo, sim, muito legal isso. Mirassol em casa, favorito, o Inter ainda não conseguiu se recuperar no campeonato, apesar de vir 2 empates, 3 jogos sem perder, como você falou. Hoje, Mirassol 2-1. Sport Ceará. 1-1, Alisson. 1-1 também. Beleza, vamos junto. Sport aí, últimos 3 jogos, gols para os 2 lados, tem acontecido com muita frequência, né? O Sport marca gols. Sofrer também, né? Sim. Quase sempre, mas tem feito bastante gols. Por isso que tem ambas, né? Quase sempre, né? Segue como lanterna no campeonato, com somente 2 vitórias até então.
Apesar disso, empatou 3 dos últimos 6 jogos, então vem pontuando, né? Ele não trabalha. Ceará só uma derrota nos últimos 5 jogos, vem de boa vitória na última rodada, 3-0 contra o Santos, mas é bom lembrar que foi jogando em casa. Ponto negativo aí é que das 9 vitórias que tem no campeonato, só 3 aconteceram como visitante. Mas uma delas foi contra o Cruzeiro, né? Que foi uma boa surpresa na época, jogando bem. Então pode trazer essa boa notícia, né? Daquela época para hoje. Mas realmente, pensando numa estatística, quase que não sai geral, como visitante o Ceará não vem bem, então, bom. Mano, eu vou de 1 também, mesmo pensamento que você. O esporte nesses últimos jogos começou a melhorar seu futebol. Talvez se tivesse começado o campeonato desse jeito, talvez teria chance de lutar contra o rebaixamento, mas enfim, vem dando trabalho para alguns adversários. O Ceará vem na fase boa aí, venceu o Santos, se impondo em casa, mas realmente eu fora de casa. A gente sempre fica um pezinho atrás, pelo menos eu, então por isso vou de 1-1. Santos e Corinthians, Felipe, só jogo difícil agora. Eu vou de Corinthians 1-0. Vamos lá, 1-1 esse jogo pra mim. Beleza, Santos, últimos 6 jogos, 1 derrota, 1 vitória e 4 empates, empatando bastante. Últimos 3 jogos aí sofreu 6 gols. Com o mandante no campeonato, últimos 3 jogos, 2 empates e 1 vitória. Um pouquinho melhor, né? Sim, do que quando joga como visitante, por exemplo, mas segue com um grande número de empates. Esses últimos 3 jogos aí em casa que eu comentei, fez 2 gols e sofreu 1. Ou seja, a média muito baixa de gols, né? Seja fazendo, seja sofrendo gols. Corinthians, depois de 3 jogos sem vitória, venceu aí o Mirassol na última rodada, 3-0, né? Então, uma boa vitória para vir pro Clássico. Moral. Ainda assim, últimos 5 jogos no Brasileirão só venceu 2. Como visitante no campeonato, só 2 vitórias em 7 jogos. Se enfrentaram 3 vezes, aí em 2025, o Corinthians venceu as 3. Aí que me apeguei também, então Corinthians 1-0. Show de bola, mano. Pensei em colocar Corinthians 1-0 também, pelo fator, no momento, né, tá melhor que o Santos, mas o Santos não é aquele time que tinha acostumado a ser caseiro, jogar bem em casa, não deixar pontos escorrer, né? Mas, mesmo assim, a Vila Belmiro, vai lembrar, é um clássico, é difícil, a Vila Belmiro também é difícil. Então, eu tentei achar o equilíbrio aí, 1-1 nesse jogo, onde tudo pode acontecer, né? O Santos pode vencer, o Corinthians pode vencer, pode ser empate, ou até um 0-0. Atlético Mineiro e Cruzeiro, Felipe. Vamos lá, clássico, né? Eu vou de Cruzeiro 1-0, Alisson. Cara, eu vou de 2-0 Cruzeiro. Beleza, vamos lá. O Atlético só perdeu 1 dos últimos 5 jogos, porém não consegue uma boa sequência de vitórias. No Brasileirão só tem 2 vitórias nos últimos 10 jogos. Essas 2 vitórias foram em casa, que é, né, algo positivo para esse jogo. Inclusive, das 8 vitórias que tem até então no campeonato, 6 foram como mandante, mais um fator, né, importante aí para o Atlético, que é jogar em casa. Cruzeiro segue na briga pelo título, porém já são 3 jogos aí sem vencer, e nesses 3 jogos só marcou 1 gol, coisa que estava sendo difícil, né? O Cruzeiro, com um bom ataque, com um artilheiro. Exatamente. Bom visitante, últimos 10 jogos fora aí no campeonato, foram 5 vitórias, 4 empates, só 1 derrota. Tem sido bom visitante. E como é clássico, né? Mais uma vez, 5 confrontos diretos entre eles em 2025, 1 vitória para o Atlético, 2 empates, 2 vitórias para o Cruzeiro. Todos esses jogos, só um time marcou. Interessante isso, né? Então, seguindo aí essa lógica, 1-0 Cruzeiro. É isso, só que você tem um golzinho a mais, mas mesmo pensamento que você, até acho que o Mineiro, apesar de em casa, né, ter pontuado bastante, a fase não é boa, tá cada vez mais se aproximando ali da zona de rebaixamento, uma zona perigosa, e o Cruzeiro, né, mostrou aí no primeiro turno, venceu o Atlético Mineiro até de forma, entre aspas, mais fácil, vai animado para esse jogo aí, mesmo sendo no Mineirão, passa tudo pode acontecer, mas no momento, pelo momento, eu vou de Cruzeiro 2-0. Fortaleza e Vasco. Se eu vou de Fortaleza 2-1. Show, eu vou de 1-1 nesse jogo. Cara, também pensei no 1-1. Mas vamos lá, o Fortaleza melhorou um pouco, né? 3 vitórias aí nos últimos 5 jogos do campeonato, venceu 2 dos últimos 3 que jogou em casa no Brasileirão. Últimos 5 jogos em casa no Brasileirão, só um time marcou. Mais um também que não vem muito com gols para os dois lados. Tá a 4 pontos de distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, então vencer é muito importante, ainda mais em casa. Pega o Vasco, que só tem 1 derrota nos últimos 9 jogos, então o Vasco quase não tem perdido, né, nessa sequência recente. 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Nessa sequência recente, bom lembrar os times aí que o Vasco enfrentou, né? Empatou com o Flamengo, venceu o Bahia e venceu o Cruzeiro. Então vem animado, né, no campeonato. Só perdeu contra o Palmeiras, nessa sequência mais próxima, com times, né, lá de cima da tabela. Ponto negativo é que só tem 3 vitórias como visitante no campeonato. Últimos 4 jogos, média muito alta de gols, aí envolvendo o Vasco. Vou de Fortaleza 2-1, acho que Fortaleza vai precisar mais dessa vitória do que o Vasco.
É isso, mano. Eu vou de 1-1 nesse jogo. Pensei que, igual você também, a fase do Fortaleza é boa. Incrível como o campeonato, no finalzinho, o Fortaleza começa a melhorar, né? De repente escapa aí da zona de rebaixamento. Pega o Vasco, que se não me engano é o quarto melhor time do retorno, então tá na fase boa, no geral. Mas esse fator fora de casa ainda pega muito ainda. E pegar o Fortaleza nesse momento fora de casa, tá fazendo muito bem, é perigoso. Mas mesmo assim, a fase é boa do Vasco, muito animado, com confiança. Então por isso, 1-1, tudo pode acontecer também. Grêmio e São Paulo. 1-1, Alisson. 1-0 Grêmio. Beleza, vamos lá. Grêmio só 2 vitórias nos últimos 8 jogos, 5 dos últimos 7 jogos com gols para os dois lados. Como mandante no campeonato, são 2 jogos sem perder, um empate e uma vitória. Então, apesar de não ter um momento maravilhoso, mas como mandante, né, até que está conseguindo mandar bem. São Paulo, nos últimos 8 jogos, são 2 vitórias e 6 derrotas. No Brasileirão, são 4 derrotas nos últimos 6 jogos. Sofreu gol em 3 dos últimos 4 jogos. E das 10 vitórias que tem no campeonato, só 3 foram fora. Realmente, o momento do São Paulo não é bom. Fora de casa, pior ainda. Mas ainda assim, vou de 1-1. É isso, mano. Você resumi meu palpite aqui, meu de Grêmio 1-0 por questão do fator casa pro Grêmio. E a fase do São Paulo realmente não é muito boa. Então, o Grêmio cada vez mais pressionado. Ele tem que vencer para conseguir, né, escapar daquela zona perigosa. Vai estar muito mais ligado. Então, por isso que é 1-0. Tá um jogo bem truncado, na minha opinião. Um jogo difícil. Fluminense e Juventude. Alisson, eu vou de Fluminense 2-0. 2-1 Fluminense. Beleza. Fluminense vem de derrota aí no Brasileirão, né, contra o Mirassol. Porém, últimos 6 jogos são 3 vitórias, 2 empates e somente essa derrota aí contra o Mirassol. No momento não é ruim. Mirassol, bem, G4, né? Últimos 4 jogos, média alta de gols, assim como a gente falou do Vasco, né? Média alta de gols também nos jogos do Fluminense. 3 dos últimos 4 jogos marcou pelo menos 2 gols por partida. Venceu 4 dos últimos 5 jogos em casa no Brasileirão. E das 11 vitórias que tem até o momento, 8 foram justamente como mandante. Juventude vem de derrota, né, no jogo atrasado lá contra o Palmeiras. Já são 6 jogos sem vencer, com 4 derrotas e 2 empates. Essas últimas 4 derrotas, sofrendo 2 ou mais gols em cada partida. Então tem sofrido muitos gols o Juventude. Como visitante, só venceu uma partida em 13 jogos. Fluminense 2-0. Cara, você resumiu bem. Eu só coloquei Fluminense 2-1 porque eu lembrei que o Juventude marcou o golzinho contra o Palmeiras, então é um time chato, né? Então se você der mole ali, tem jogadores que sabem marcar no jogo, mas a vitória do Fluminense, na minha opinião, muito favorito em casa. E para fechar, Felipe, nada mais que não é o Bavi, não, é o Vibá, né? Que é Vitória e Bahia. Beleza, eu vou de 1-1, Alisson. 2-1 Bahia. Vamos lá, Alisson, para fechar, vitória e 4 derrotas nos últimos 5 jogos, porém só uma derrota nos últimos 8 como mandante. Que foram aí 4 empates, 3 vitórias e só uma derrota contra o Fluminense. Nas últimas 3 jogos em casa, nas últimas 3 rodadas em casa, na verdade, né? O mesmo placar em todos os jogos. 1-0. Venceu 2 por 1-0 e perdeu 1 por 1-0. Tá 3 pontos de distância para o Santos, que é o primeiro fora da zona, então o jogo vale muito, assim como eu falei lá do Fortaleza. Bahia vem de vitória contra o Flamengo, que era o líder, né, até então. Porém, não consegue embalar, não consegue sequência de vitórias. Só 2 vitórias nos últimos 7 jogos. As 2 por 1-0, assim como os placares aí do Vitória, né? Mas as 2 foram como mandante. Como visitante no campeonato, últimos 4 jogos, 3 derrotas e um empate. Nos últimos 5 fora no Brasileirão, todos com gols para os dois lados. 1-1. Cara, pensei em colocar 1-1 também, porque o Bahia fora de casa vem muito mal, apesar de na tabela tá bem melhor que o Vitória, né? O Vitória tá brigando pelo rebaixamento, naquela zona ali. Mas o Bahia fora de casa é muito mal, mas mesmo assim, clássico, enfim, as estatísticas vai tudo por água abaixo, então pensei no melhor futebol no momento que está jogando a Bahia, então eu vou de Bahia 2-1, tudo pode acontecer, enfim, vou parar de ficar botando 1-1 também clássico, toda vez é isso. É isso. Então, galera, já sabe, né? Participa aí com a gente, reforçando, deixa aí nos comentários o palpite. Se cravar 3, avisa lá no Insta. É isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu.